Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é: por que isso mexe com o bolso do condômino? A auditoria responde. E a nossa convidada especial, direto de Salvador, Michele Lordelo, contadora, trabalha com auditoria contábil desde 2014, é isso, Michele? 2004. 2004, faz mais tempo ainda, trabalha com auditoria condominial há mais de 16 anos, especialista nesse assunto, referência, está sempre nos programas. É muito bom ter você aqui com a gente. Obrigada, Ricardo, pelo convite. Espero contribuir com a sua audiência. Com certeza. Michele, por que isso mexe com o bolso do condômino? O que você tem para me dizer para a gente iniciar nosso bate-papo de hoje? Bom, para todos aqueles que nos acompanham, falar de condomínio é pensar que as pessoas que moram em condomínio ou conhecem alguém que mora em condomínio, essa pessoa acreditou ali uma parcela das suas finanças pessoais, seja para compra à vista, parcelada ou aluguel, para residir em uma edificação. Então, tudo que passar ali pela edificação, que vai desde como essa edificação está com relação aos seus gastos, à sua manutenção, às suas benfeitorias, às suas aquisições, vai mexer com o bolso do condômino. E o que se vê atualmente é um êxito, porque as pessoas estão mais preocupadas com o que acontece com a parte orçamentária de um condomínio. E a auditoria tem demonstrado o quanto nós podemos ser parceiros desse condômino, no sentido de que ele possa ter mais atenção e ele consiga monitorar o que o síndico faz, o que o conselho faz, não no papel investigativo, mas sim para falarmos de gestão. Afinal de contas, vamos pensar numa sociedade anônima. Então, quem tem uma parte daquela ação, quem tem uma ação, uma parte daquela empresa, recebe relatórios, acompanha a vida dessa companhia. E em condomínios isso não pode ser diferente. Eu quero começar te fazendo uma pergunta. Eu defendo a auditoria nos condomínios mensal, né? Uma auditoria, eu acredito que, obviamente, que quando isso cabe no orçamento, nos condomínios de médio porte ou de médio padrão para cima, sempre vai caber, porque não é um serviço tão elevado em termos financeiros, né? Um serviço que cabe no bolso do condomínio e traz benefícios. E a gente sabe que aqui em São Paulo, você está em Salvador, aqui em São Paulo, já é uma realidade, principalmente nos condomínios de grande porte, que movimentam muito dinheiro, mas eu viajo muitos lugares do Brasil, você também viaja, onde a auditoria, você fala em auditoria mensal e você ouve que o síndico abrindo um olho desse tamanho e não sabendo do que se trata. Como que você vê hoje, em cenário nacional, essa auditoria preventiva nos condomínios? Exatamente como você descreveu. São Paulo, há décadas, já trabalha a parte da auditoria preventiva. E os grandes síndicos, no sentido de terem uma preocupação em não estarem sozinhos, digamos assim, desejam reportar isso a esse profissional externo. E em outras regiões do país, realmente nós temos uma grande dificuldade ainda. Em Salvador não tanto, porque o nosso trabalho aqui ele acaba sendo um trabalho muito educativo, inclusive as administradoras elas têm passado a entender melhor o contexto e nós temos tido êxitos, mas em outros estados, infelizmente, as pessoas acham o seguinte: primeiro, que é um trabalho investigativo. Segundo, que é um trabalho que não cabe no orçamento. Só que a auditoria, não é nem porque ela vai ser rateada como as demais despesas, mas é porque ela tem um investimento baixo frente ao que ela consegue dar de devolutiva dos resultados. Mas eu estou falando de uma auditoria que também precisa ser consultiva. E o que é que nós defendemos? Aquela auditoria que só trabalha a conciliação bancária, as evidências de acostar ali uma nota fiscal ou fazer levantamentos meramente financeiros, nós também do Grupo Lordelo não defendemos, porque nós entendemos que isso se assemelha muito ao trabalho da administradora. A auditoria ela precisa ir além.
Por que ela tem que ser consultiva? Porque tudo que envolve ali a previsão orçamentária, cada conta, cada grupo vai demandar ou arrecadação ou desembolso. E se isso estiver alocado de uma forma equivocada, em grupos diferentes, se não gerar uma transparência para esse condômino, eu posso ter uma peça, que é o orçamento, distorcido, desatualizado, que vai ser minimamente apresentado e aprovado em assembleia, mas não vai ser uma peça viva, porque a previsão orçamentária ela tem que ser revisitada em vários momentos. Então, faltam aos condomínios planos de investimentos, um controle de imobilizado, um controle da depreciação. E não é só condomínios de médio e grande porte, não, porque existem condomínios que não têm uma lista de bens imobilizados. Então, o síndico, ele assume, ele não sabe quantificar quantos bens móveis tem naquela entidade. E aí nós temos um longo caminho, que vai da parte de manutenção, edificações com mais de 5 anos, que não tem uma inspeção predial, que não tem todo o projeto de saúde e segurança do trabalho, agora a necessidade que nós temos do uso dos equipamentos de proteção individual. E muitos condomínios já não tinham uma adequação antes da pandemia. Então, são itens que precisam compor a auditoria, porque a parte contábil, por ser uma ciência contábil, envolve o quê? O controle do patrimônio. E esse patrimônio, ele vai ser baseado naquilo que ele vai dar de retorno para quem investiu no patrimônio. Então, quanto mais controle existe, muito mais fácil o condômino vai detectar se aquela parte cota que ele deposita, ela está sendo bem utilizada e bem gerida. A gente está falando de investimento, né? Que a contabilidade, a auditoria é um investimento, porque a identificação de possíveis erros, falhas ou não cumprimento, ela lá na frente geraria um custo muito maior para o condomínio, né? Então eu queria que eu acho que é interessante para quem está nos assistindo, a gente passar quais são, na sua experiência, são 16 anos de experiência, quais são os pontos que esse investimento traz para o condomínio. Então, aonde estão esse trabalho que é feito da auditoria, aonde que identifica e como que ela é possível a correção, o que isso traz de benefício ou não traz de malefício para o condomínio um pouco mais para frente. Por exemplo, na parte tributária, eu desafio qualquer condomínio do Brasil a não ter um erro tributário. Por que eu digo isso? Porque a legislação tributária ela já é complexa para o próprio contador, que está atualizado. Então, parece até, digamos assim, algo que é de uma grande magnitude que eu estou dizendo, mas não é. Porque existem problemas com o MEI, o microempreendedor individual, que é algo que todo mundo acha que já tem uma base tributária em estanque, ela já está fechada, não tem nenhum tipo de análise adicional a ser feita. Mas o MEI tem, sim, adicionais a serem analisados. Por exemplo, a parte hidráulica demanda pagamento de INSS. E isso nos condomínios não é incomum. Então, quantos condomínios no Brasil contratam MEIs, microempreendedores individuais, para serviços hidráulicos? Então, se esse prédio ele tem, durante 12 meses, aquele microempreendedor individual, ele já tem um problema tributário e trabalhista, porque esse INSS ele não foi analisado adequadamente e foram 12 meses que se passaram sem essa análise correta. Aí vamos pensar que esse MEI seja somente cadastrado para aquele condomínio e ele sofre um acidente de trabalho. Ora, o MEI é um microempreendedor individual que não pode abrir uma empresa para prestar serviço somente àquele condomínio. Então, as auditorias levantam, inclusive, que existem condomínios que fazem a solicitação para essa abertura do MEI, para que não precise contratar esse profissional. Então, com esse exemplo, eu já vou fazer uma mescla com outros problemas de passivo trabalhista. Então, problemas com horas extras, problemas com escalas de trabalho, descumprimentos de convenção. Então, se você não tem um monitoramento dessa área, você já pode incorrer ali um passivo que está oculto para aquele condomínio, mas que
pelo fato de se acostar, se juntar essa nota fiscal todos os meses, parece que não há nenhum tipo de problema. E aí eu poderia estender a questão tributária para outros exemplos, outras retenções que são antecipações que são obrigatórias também para a área de condomínios. Mas não, para não ficar somente na área tributária. O papel, quando você fala consultivo, é no recebimento dessa nota, identificar e conversar com o síndico para questionar sobre a forma de contratação, sobre quem é esse prestador de serviço, se ele está prestando exclusivamente para o condomínio. Então, quando você fala inicialmente de não ser uma só nota fiscal, é a verificação e fazer uma coisa um pouco mais quente, ir atrás da informação e questionar também o síndico ou o administrador. Perfeitamente, porque o papel da auditoria preventiva, volto a dizer, pelo menos da forma como nós atuamos, é fazer com que aquilo que está oculto se evidencie. Porque um trabalho muito mais pautado somente nos rigores de conciliação, eles não vão dar essa clareza para o síndico. O síndico também vai entender que tudo está sendo feito de uma maneira correta. Um outro exemplo é a questão do plano de manutenção. Então, a maioria dos prédios não possuem esse plano. O condomínio ele acaba fazendo apontamentos ali de necessidades de gastos com manutenção que estão sem nenhum tipo de elenco de prioridades, por exemplo. Então, é muito comum que o prédio acabe trabalhando algo muito repetitivo, que vai, digamos, ocorrer novamente na previsão orçamentária do ano seguinte, mas o dinheiro que deveria ser investido para pagar um profissional de assessoramento técnico para fazer esse levantamento e o síndico ter ali de posse esse documento para se guiar com base nas deliberações, mais uma vez nós vamos passar 12 meses e o prédio vai estar sem um plano de manutenção adequado. O que a auditoria vai detectar? Que existem manutenções que não têm uma periodicidade adequada, que existem, por exemplo, ações que não foram realizadas na edificação. Vou dar um exemplo. Lavagem de reservatórios. Nós temos casos que nós encontramos a lavagem uma vez ao ano. Temos casos que não encontramos nenhuma vez. O teste de potabilidade da água. Não é comum nós encontrarmos. Então, se o síndico tem essa manualização, fica mais fácil para ele poder fazer uma gestão orçamentária bem elaborada, inclusive criar planos de investimentos para levar para essa comunidade condominial. As assembleias são muito mais produtivas quando o síndico já leva essas prioridades, dizendo que isso é fruto de um profissional qualificado. E você entende que, por exemplo, nessa ação de plano de manutenção, a necessidade de um engenheiro para ajudar com o plano, ou algum especialista nesse sentido? O que eu quero chegar não é só na parte de manutenção. Eu quero saber, no seu ponto de vista, obviamente que depende de cada orçamento. A gente tem condomínio com ordinária de 700 mil e tem condomínio com ordinária de 10 mil. São realidades totalmente diferentes, não dá para a gente colocar todo mundo na mesma realidade. Mas tendo uma possibilidade de investimento financeiro, tendo uma possibilidade de ter especialistas em diversas áreas, o seu ponto de vista é que esse condomínio deveria ter um especialista na parte de manutenção para ajudar com esse plano, um consultor, por exemplo, na parte de manutenção, um consultor jurídico, um consultor. Eu queria saber o seu ponto de vista nesse aspecto. As nossas recomendações dizem que alguns serviços especializados, eles não podem deixar de estarem contemplados na previsão orçamentária. Então, você citou assessoria jurídica, assessoramento técnico de um engenheiro, independente do orçamento que o condomínio tenha, a nossa recomendação é que prédios acima de 5 anos tenham a inspeção predial. Prédios com até 5 anos que o síndico, ele visite ali, que ele conheça, porque tem muitos síndicos que ainda infelizmente não conhecem, o manual do síndico, que foi entregue pela construtora na época do recebimento do empreendimento, e ali também já existem todas as especificações para cada tipo de área. Então, até 5 anos, usar o manual do síndico, a partir de 5 anos, já contratar esse assessoramento técnico. E aí nós incluímos também o técnico de segurança de saúde e segurança do trabalho,
Eu aqui em São Paulo, com a Gábor RH, a gente faz esse serviço, né? A gente tem inúmeros clientes, uma consultoria mensal, só que a gente, em São Paulo, mais uma vez, trazendo de exemplo, e aí, por que eu estou falando bastante de São Paulo? Porque eu acho interessante, a gente tem telespectador aqui de todo o Brasil, e você está numa cidade bem distante de região da nossa, você está no Nordeste, a gente está aqui no Sudeste, mostrar um pouco, por exemplo, aqui em São Paulo a gente tem uma implantação de normas regulamentadoras bem presentes nos condomínios. Eu diria que a grande maioria dos condomínios fazem as normas, as principais normas regulamentadoras. Só que a gente viaja, mais uma vez, para alguns lugares do Brasil que você fala, inclusive o Distrito Federal, por exemplo, que é a capital do nosso país, onde muitos condomínios não fazem o básico de normas regulamentadoras, fazem simplesmente o PCMSO, quando muito o PPRA, né? Então, qual a realidade disso? Eu acho interessante que você encontra em Salvador, nesse aspecto, é uma curiosidade que eu tenho, e em termos nacionais também, se você concorda com esse meu ponto de vista. Infelizmente, sim. E o que acontece? O PPRA e o PCMSO, eles têm duas particularidades. A primeira delas, se não estiverem linkados com a folha de pagamento, ele não tem eficiência nenhuma. Ele vai ser um relatório e muitas vezes nós encontramos com preços baratíssimos, onde a pessoa não fez um estudo realmente sobre cada função, onde os riscos elencados eles estão, digamos, insuficientes e que não existem planos de ação para a implantação do que realmente deveria ser feito. Então, por exemplo, nós já auditamos Nordeste, Sudeste, Norte ainda não auditamos, mas interior da Bahia, vamos pensar assim, eu tenho uma situação muito peculiar, porque às vezes uma cidade menor do interior, ela teve um problema voltado para uma fiscalização ou teve um acidente de trabalho e alguns prédios começam a adotar aquilo porque não querem ter a mesma penalidade daquele prédio que foi, na verdade, condenado. Mas a realidade global, temos assim, se for falar de 100% dos condomínios já auditados, 90% não se preocupam com a adequada parametrização da saúde e segurança do trabalho. A pandemia vem nos mostrar também de que aquela preocupação que não existia para com o colaborador, ela precisa, né, digamos assim, temos que manter todos os cuidados que estão sendo colocados agora, precisam ser mantidos pós-pandemia, que é o mínimo que você pode dar ao colaborador. Você não deve mantê-lo em atividades insalubres ou sem os equipamentos de proteção individual. Eu vou te interromper porque eu vou chamar um intervalo. No segundo bloco, eu quero falar sobre mais exemplos do que a auditoria traz de benefícios ou inibição de malefícios para o condomínio a médio e longo prazo. E também eu queria falar no segundo bloco um pouco sobre falta de planejamento, sobre o síndico, o gestor condominial, a identificação que você tem e o impacto que isso gera no bolso de cada acionista, que no caso que a gente está falando é cada condomínio. Então, aguarda, já voltamos para o segundo bloco. E você que está em casa, sexta-feira, terá essas respostas e muito mais. Até lá.